Amém, irmãos? Esse momento chegou o momento mais importante, né, do culto, onde o Senhor estará falando aos nossos corações. Convido desde já o nosso irmão Seminário José Carlos, estará com a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Que Deus esteja aí abençoando a vida do seu servo. Eu estarei orando nesse momento pela vida dele, para que Deus possa estar assim falando aos nossos corações por meio da sua vida. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos neste lugar, na tua casa, pela vida de cada um desses irmãos que aqui estão presentes, ó Deus, pelos louvores e pelas leituras, por tudo que nós ofertamos a Ti. Que o Senhor possa estar recebido no nosso louvor, nossa adoração, a nossa verdadeira adoração, Deus. E que nesse momento o Senhor possa estar falando ao coração de cada um de nós, transmitindo a Tua palavra através do Teu servo. Usa-o neste momento para que ele possa ser um instrumento Teu para falar ao Teu povo, possa ser uma voz, uma boca Tua nesse momento, para que assim o Teu nome venha a ser glorificado, para que o Teu nome seja exaltado e vidas possam assim se render aos Teus pés. Te agradecemos por tudo, ó Deus, e nos dá um bom início de semana, para que nós possamos estar cada dia refletindo na Tua palavra durante toda a nossa semana. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. É um prazer estar aqui junto com vocês nesse dia de festa, celebrando o mês da juventude, né, da comunidade batista, e recebi o convite de Tiago, meu amigo aqui, um homem de Deus. Eu fui sabatinado aqui no começo, mas é um servo do Senhor, e aceitei o convite dele para estar hoje aqui com vocês. E tenho gostado de estar aqui, tá? Gostei muito dos louvores que foram entoados. A irmã do sax, olha, se você já tentou tocar saxofone, não é fácil. E o que ela fez aqui foi de Deus. Como ela disse, as misericórdias do Senhor que nos sustentam, né? E é difícil tocar saxofone. Já tentei e sai nada, irmão. Vamos lá. Hoje trouxe uma meditação aqui, uma palavra do Senhor para a gente meditar, que a minha... eu tenho uma filhinha aqui, deixa eu deixar minha filha aqui do lado. Não, tá bom, tá bom. Que o tema da pregação, a gente vai falar sobre imitadores, né? E os imitadores, Deus não gosta dos imitadores. E quando se fala de imitação, se a gente levar para o lado das artes, a gente vai ter a parte de teatro, cinema, né? E aí no Brasil a gente tem vários nomes que se destacam nessas artes, né? E aí eu fiz, rapaz, e aí tem o mestre do humor, né, dado Chico Anísio. E aí eu vi, rapaz, quantos personagens Chico Anísio conseguiu fazer, que ele tinha vários, né? E olha que eu peguei o final da carreira dele, né? Mas aí eu fui ver lá, ele tinha na faixa de 200 personagens. Fiz, rapaz, muita coisa, hein? E eu me surpreendi quando eu vi o de Jô Soares. Ele chegou a fazer 300 personagens. Fiz. E a parte que eu peguei do Jô foi muito mais ele fazendo entrevistas e não atuando. Mas me surpreendeu ele ter passado o Chico Anísio. E a gente gosta, ou seja, essa parte de teatro, arte, é uma coisa que a gente acaba usando para nosso entretenimento. A gente acaba assistindo filmes, vendo vídeos em Instagram, TikTok, por aí vai. E aí, para a nossa atualidade, um que eu gosto muito nessa parte de humor, que seria o Super Odair. Quem já chegou a ver, é um jovem que ele se comporta como se ele fosse milionário, e aí ele fica
brincando com isso, como se as pessoas falam desconto com ele, ele diz que odeia a palavra desconto, sai de perto de mim, eu não quero saber disso. E ele sempre sai gastando dinheiro mais do que deveria, né? Mas é engraçado, e sempre que eu quero me divertir, eu boto nos vídeos dele. Mas como eu falei para vocês, a mensagem de hoje é falando sobre imitadores. E agora a gente sai do mundo das artes e vem para a nossa realidade, que é o que Deus quer falar com a gente hoje. E nessa parte ainda saindo das artes, vindo para a realidade, o Instagram é uma vitrine onde as pessoas também mostram muitas vezes uma vida em que elas não têm. Seja, muitas vezes mostram fotos de lugares muito bonitos, às vezes é lugares que ele tirou uma foto na entrada porque ele não conseguia pagar para entrar lá dentro. Às vezes, sempre dando uma superficialidade naquilo em que ele está vivendo. Às vezes são emoções, ou seja, parece ser tudo tão perfeito, tão... Você passa uma superficialidade, uma felicidade que não existe naquele momento. E é disso que a gente vai começar a falar. E eu queria ler o livro em Lucas, o nosso texto base que a gente vai ter hoje, está em Lucas, capítulo 14. Deixem suas Bíblias abertas. Já iremos ler. E ainda falando dessa parte de personagens, na Bíblia, não podem citar, não iremos ler agora. Podem citar. Na Bíblia a gente tem vários personagens que também acabavam fazendo papéis de que não lhe era cabido. E sempre que isso acontece, dá errado. Se a gente começar pela queda, o homem comeu do fruto porque ele queria ser igual a Deus. Ou seja, ele queria sair do seu papel de homem e queria se elevar, ir para um lugar que não lhe cabia. E aí a gente tem isso, essa história contada em Gênesis 3. Abraão se passando de irmão de Sara. Quando a gente fala de Abraão, nosso pai na fé, e aí acaba tendo essa ferida ali, a gente, mas Abraão mentiu. Ou seja, só quem não faz pecado é Deus, irmãos. E Abraão, mesmo sendo nosso pai na fé, nesse momento, e ali essa história é contada em Gênesis 20, ele mentiu para que ele teve medo que alguém matasse ele por ele ser esposo de Sara, e ele vai e conta que era o irmão dela. Davi também foi outro que, sendo rei, casado, pai de família, saiu da sua casa para se encontrar com Betseba. Ou seja, ele saiu da sua posição e também cometeu o seu pecado, por não estar no lugar que lhe devia. Adonias foi outro que queria tomar o reino, ou seja, sem a bênção do seu antecessor, ou seja, Davi teria que abençoar ele. Ele fez, não, meu pai já está velho, eu mesmo vou ser rei. E se autocoroou. E aí, ele também fez isso, e acabou que Salomão tomou o trono e ele foi morto. Satanás, ele queria ser igual a Deus. Ele estava no lugar, imagine você, nos céus, ou seja, não teria mais o que você quisesse, irmão. Só ele ia continuar até a eternidade. Mas ele não conseguiu. E ele acabou querendo tomar o lugar de Deus. E com isso,
ele é expulso do paraíso. E aí vamos ver agora o texto de Lucas, se vocês quiserem levantar. Lucas 14, vou ler do verso 7 até o verso 14. Deixa eu... que essa minha versão aqui é a NAA, a minha Bíblia. Mas deixa eu ler uma NVI, que eu acho que pode ser que seja mais fácil. Eu consiga pegar mais Bíblias aqui iguais. Ah, 14, 7. Pronto. E aqui, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: deu o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado, não, é até o 11, é até o 11. Amém. E ainda nessa parte de um exemplo que eu gosto de levar, exatamente o contrário de todos esses personagens bíblicos que a gente viu aqui, que queriam tomar um lugar que não era seu, a gente tem Jonatas, que foi exatamente ao contrário. Jonatas tinha tudo para dizer: o próximo rei sou eu. Mas ele, por temor ao Senhor e saber que o Senhor tinha ungido Davi, ele fez: não é o meu lugar, não é a minha hora, o momento é dele, o Senhor colocou ele nesse lugar, e ele não quis tomar o lugar de Davi. Eu acho muito bonita a história de Jonas. Vamos lá. E aí aqui, explicando esse texto, eu vou voltar um pouco para a gente possa entender o contexto, tá? Eu vou voltar aqui no capítulo 14, no começo dele aqui, ó, a gente vê que num sábado, ao entrar Jesus na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com um corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ao homem, permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então, ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi e cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. E aí você vê que Jesus foi convidado para uma festa, ou seja, em que era a casa de um fariseu, e o fariseu naquela época era um dos principais nas sinagogas, né? Era uns que era um povo temente ao Senhor, ou seja, eles eram excelentes na doutrina judaica, né? Eles seguiam à risca, e é exatamente por isso que Jesus está combatendo com eles aqui essa questão do sábado.
assim como Jesus vai começar a parábola que eu falei aqui antes, depois, ele já começa dizendo, ó, o sábado ele tem que colocar-se no seu lugar. O lugar do sábado não é de adoração, vocês estão adorando o sábado. O sábado é um dia que é o dia de descanso ao Senhor e tudo, mas só que Jesus disse, ó, mas não é que a gente adore o sábado, mas sim que ele é um dia que não é um dia que é proibido fazer boas ações, como Jesus aqui listou algumas, e ele até listou umas de interesse econômico, né? Como ele disse, ó, se você tiver um boi, algo que cair dentro, você vai deixar para lá? Aí eles não responderam nada porque eles não iriam fazer isso. Eles iam ver que estariam perdendo alguma coisa e iriam trabalhar naquele sábado. Mas quando é para fazer a boa obra, que era exatamente fazer ações para com os próximos, eles não queriam fazer. E aí Jesus, em seguida, ele entra com essa parábola. E aí aqui, a gente vê também a festa, ou seja, era na casa de um fariseu, e Jesus, e aí se tem não se sabe ao certo, mas como ele fala aqui, tinha um homem doente próximo de Jesus, provavelmente na frente dele. E não sabe se esse homem foi colocado ali para exatamente as pessoas verem que Jesus iria curá-lo no sábado, ou se esse cara entrou na festa de penetra e se sentou por ali. E Jesus vendo ele, ou seja, na versão que eu li aqui, ele diz que tinha um corpo inchado, e acho que em algumas outras versões aí vai aparecer hidrópico, né? Que é exatamente o corpo dele era inchado, ou seja, era um excesso de água no corpo, quando como você pegasse assim e fizesse isso, ó, ficaria as marcas dos seus dedos no braço dele, na perna, e aí ele tinha esse problema. E aí Jesus vendo aquilo, Jesus vai e executa a cura para aquele homem que estava com problema. O verso 7, que a gente leu anteriormente, Jesus nota que os convidados escolhiam os lugares que não lhe eram cabíveis. E aí em seguida Jesus lhe conta a parábola. E aí você vê pessoas, ou seja, mesmo sem ter Instagram, sem ter toda a modernidade, elas procuram lugares de destaque para querer determinada fama ou prestígio. É algo que parece que já é intrínseco do homem pecador. Ele sempre busca essas coisas. No verso 8 e 9, Jesus aconselha a não buscar os locais de honra. Espere ser convidado para não passar vergonha. E aí não sei se, provavelmente vocês já foram aqui para um casamento, e geralmente no casamento tem o lugarzinho do noivo, a noiva. Geralmente os primeiros locais aqui ficam os padrinhos, não é? E aí imagine só, uma pessoa vai e senta aqui na frente, que não é padrinho, e aí depois, ou seja, o noivo vai ter que chegar para essa pessoa e dizer, ó, fulano de tal, senta ali atrás que fulaninho vai sentar aqui. E aí, essa pessoa que buscou um certo prestígio vai ser envergonhado. E aí Jesus diz, ó, não procure os locais de prestígio. Primeiro, vá para os locais de menos importantes. E quando for necessário, o convidado irá lhe chamar, irá lhe exaltar na frente de todos. Isso é tão importante para os nossos dias hoje, em que as pessoas não respeitam as lideranças, onde a gente tem vários tipos de atropelo nas nossos organogramas. E aí eu trouxe alguns aqui, feito os papéis familiares. A gente vê pais e filhos, uma briga constante, em que o pai não respeita o filho por qualquer motivo que seja. Teve até recentemente uma matéria no Fantástico, no Dia dos Pais, botaram
algo desse tipo, em que a filha estava passando pela autoridade dos pais e estava todo mundo, é isso mesmo, dependendo da... como se o que seu pai está pedindo a você for algo que lhe limite, você tem autoridade para passar por cima dele. Foi quase isso. E aí eu fico, meu Deus, as pessoas estão exaltando a desobediência entre pai e filho. E os pais, a gente acaba, infelizmente, vendo em matérias de jornais, muitas vezes em ser o protetor, aquele que está ali para acolher o filho, ele acaba sendo o agressor, seja fisicamente, seja sexualmente, psicologicamente. A gente vê essa inversão de papéis, ou seja, a nossa sociedade está indo cada vez pior. Não se tem esse conhecimento do Senhor, do papel que você tem que fazer dentro do seu lar. E aí as famílias destruídas é o que o Satanás quer. Exatamente isso. Ele quer que o seu lar não tenha essa estrutura, papai, mamãe e filhinhos, todos unidos em prol de um bem comum. É isso que o Satanás quer. Ele quer distorcer esses papéis. Ele quer que o filho não obedeça o pai, que ele seja até tipo, o pai acaba passando aquela, como fosse muito imperativo, né? Seja o mandão de casa, então o filho vai, então eu não conto nada para o meu pai, faço as coisas escondidas, fica tudo por isso mesmo. E esse não é o papel de um pai e o filho. E eu falo dessa parte de pai e filho, eu vou ser pai, vocês viram ali, minha esposa está carregando em seu ventre o fruto do nosso amor, e o seu... Aleluia. E Deus vai me agraciar com essa bênção de ser pai. E eu vi muitas pessoas chegando para mim e dizer, seja amigo do seu... Não seja pai, seja amigo do seu filho. Eu, oxe, como assim? Não, como assim eu não vou ser pai, eu vou ser amigo do meu filho? Oxe, pai é muito superior ao amigo. Pode ser que essa pessoa tenha a definição do que é pai errada. E por isso ela pede para que eu seja amigo. Porque possa ser que ele não teve um pai. Para ele, essa figura paterna pode ser que tenha sido suprida com os amigos. Né? Em partes, né? Que um amigo não consegue ser seu pai de forma integral. Mas você pode ter um amigo que é o seu confidente, aquele que lhe ajuda de uma maneira financeira, e por aí vai. Mas eu fiz, não, amigo, não é por aí. Eu vou ser pai dele, e ele vai ter orgulho de ser meu filho. É isso que eu quero para minha família. São esses os papéis que eu quero colocar no meu lar. E é isso que eu tenho que ensinar para ele. E que Deus me dê sabedoria para que isso possa ocorrer bem. Não é por mim, não, é o Senhor. É lendo as Escrituras que eu quero desenvolver a minha família. É dessa maneira. Outro papel que a gente vê muito trocado é dentro da igreja. Infelizmente, meus irmãos. Se as pessoas não respeitam os pais, vão respeitar os líderes da igreja? Vão não, irmão. Infelizmente, a educação ela vem de casa. A igreja ela sofre com a má educação das pessoas. Quando tem uma desestruturação no seu lar, quando você vem para a igreja, você traz tudo isso. E você vê jovens que desrespeitam os professores de escola dominical, às vezes querem ser mais sábios do que os professores, querem saber mais do que o pastor, querem saber mais do que todo mundo. E não tem a humildade, mesmo que possa até ser que esse jovem tenha um conhecimento específico ali que ele saiba, mas não é dessa maneira, desrespeitando as pessoas, que a gente consegue ter comunhão.
Então ele pode ter até um conhecimento lá, mas ele não sabe aplicar esse conhecimento na sua vida, não sabe aplicar dentro da igreja. E a gente acaba tendo essa troca de papéis. E eu quero até dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu auxiliava um pastor no interior da Paraíba. E teve um momento lá na igreja que a igreja começou, uma igreja pequena, já tinha 10 anos, há mais de 10 anos a igreja, e começou-se umas fofocas dentro da igreja. Eu fiz, irmãos, parem com isso não vale, não dá em nada. E ficou, e teve um momento que a igreja rachou e o pessoal não queria mais o pastor, ele não vai ser mais o nosso pastor. Eu fiz, meu filho, não posso fazer nada, né? Estava lá para auxiliar ele, estava tentando apaziguar os irmãos, não, ele não vai ser mais o pastor, iremos seguir independente. E aí eu recebi a proposta de eu ser o pastor da igreja agora. E aí quando eu recebo essa proposta, eu lembro logo de Jonatas. Fiz, não é o meu momento, não é a minha hora. O Senhor não me ungiu para estar nesse papel. Se eu fizer isso, é como se eu estivesse concordando com o que a igreja está fazendo. E eu não concordo. O pastor que estava naquele momento era um homem de Deus. E, exatamente por fofocas, mentiras e me disse na igreja, a igreja estava passando por aquele momento. E aí eu neguei a irmã disse lá que tinha tido um sonho, que tal, que era eu que aparecia vestido. Filha, irmã, não era não, viu? Não era não, viu? Não era eu não. Fiz, então, vamos continuar orando para que o Senhor me revele isso. Se Ele revelou para a senhora, Ele tem que revelar para mim também. E o Senhor não revelou. E eu não assumi aquela igreja. Que eu fiz, isso não é o momento, não é o meu papel. E eu estou aqui para auxiliar Ele. E eu voltei para a igreja mãe, contei toda a história. E toda a liderança fez. Então, se acabou, acabou mesmo. Então, tchau lá para o povo. A gente não vai mais continuar o trabalho. Eu fiz, rapaz, se os meus mestres estão dizendo aqui que é para acabar o trabalho, quem sou eu, o aprendiz deles, que você, não, eu vou lá. Eu não, tomei o meu lugar e fiz, ok, eu concordo com vocês. Foram vocês que iniciaram. Se vocês estão dizendo que não vale a pena, então eu vou concordar com vocês. E eu obedeci a minha liderança. E tem sido momentos difíceis da igreja nessa obediência, que infelizmente a gente vem sendo bombardeado com vários conhecimentos, né, que vão de encontro à nossa fé. Esses jovens se apropriam disso e acham que conheceram a verdade. Infelizmente, isso é uma coisa que tem acontecido com a nossa igreja, e as pessoas têm deixado de serem adoradores para servirem ao mundo. E aí eu coloquei um outro ponto aqui, que é a relação entre Deus e os homens. Essa relação, ela tem sido distorcida. E isso também afeta a igreja. Porque se eu não coloco Deus no lugar dele, ou seja, no lugar de excelência que Deus tem que estar, eu acabo, ou seja, eu tenho que diminuir ele. Se eu diminuo o papel de Deus na igreja, então a gente começa a perder o sentido de igreja. E hoje em dia a gente vive muito um antropocentrismo, ou seja, coloca o homem no centro de tudo. Deus, ele morreu para salvar você, como se você fosse a coisa mais preciosa que existe na vida. E por isso ele foi lá e te salvou. Não foi, meu irmão. Você não vale nada. Deus lhe salvou porque ele é misericordioso, porque ele é bom, e ele quis lhe dar uma oportunidade. E não porque você seja alguma coisa, o centro do coração de Deus.
Pelo amor de Deus. Claro que não. Deus, ele é infinito em misericórdia e por isso ele salvou você. Você faz parte da criação de Deus e ele não quer destruir a sua criação. E por isso você entrou no meio e ele te salvou. É exatamente por isso. Não é porque você é uma joia preciosa, o ouro mais puro de Ofir. Não, não é isso. Não é, infelizmente. E isso é muito traduzido hoje nas músicas. As músicas cantam isso e a música, ela também faz parte do aprendizado da igreja. Muitas vezes as pessoas não lembram de um versículo, mas ela lembra de uma música. E aí isso vai martelando na cabeça das pessoas. E o antropocentrismo, ele é uma das características do tempo que a gente está agora. Ou seja, não é só dentro da igreja, é fora da igreja também. Fora da igreja, ou seja, o homem, ele é o centro das coisas. Eu estava até com a minha esposa, a gente estava viajando, e aí nisso a gente estava no aeroporto. E aí a gente estava no aeroporto lá, e aí sempre tem o pessoal lá da chamada lá, fulaninho de tal, voo 300, sei que lá, última chamada, lembra de fechar o portão, né? Antigamente era assim. Então você tinha que correr lá, para entrar, para pegar o seu voo. E aí nesse dia, a menina fez uma chamada que foi, vamos dizer que ela tivesse me chamado. Senhor José Carlos, o voo 370 irá embarcar em 5 minutos, solicitamos encarecidamente a sua presença, pois nosso voo não será o mesmo sem você. Você notou como agora eu fiquei especial? Mas é isso exatamente que tem acontecido no mundo e isso tem contaminado a igreja. Quando a menina disse esse discurso, eu fiz, peraí, pô, eu não acredito que a menina disse isso não. E ela disse isso quando eu fiz, pronto, aí você mima o cara desse jeito, quando ele vai para a igreja, ele quer que seja a mesma coisa. Ele quer ser o centro do coração de Deus. Ele quer ser, ele não vir, não vai ter nem culto. Ó, fulano, tá não, então vamos adiar o de hoje, sai para a próxima semana. E não é isso. O homem tem um papel de ele é adorador. Você está aqui para exaltar o nome de Deus. E não para que Deus possa dar alguma coisa a você. Se ele lhe der alguma coisa, é porque ele é bom e misericordioso. Mas o seu papel é adorar. É sentar aí no banco e fazer suas orações, escutar a palavra, orações. Esse é o papel da gente no culto. E aí aqui, eu separei um texto que está... Qual é a importância, irmãos, de nós buscarmos ser quem Deus nos fez para ser? Porque a gente tem que ter essa preocupação, porque possa ser que a gente esteja vindo para a igreja e esteja fazendo o papel de crente e não sendo crente. Esse é o maior medo que a gente tem que ter. Porque a gente possa ser que esteja fazendo uma peça de teatro. Possa ser que a gente esteja fazendo a nossa missa evangélica. E vindo todos os domingos para cá, tem um momento ali e depois vai para casa. Muitas vezes eu vou nas igrejas e vejo que a igreja em si parece que virou a programação do crente no domingo. E não é esse o papel. A igreja é um local de adoração e a gente se capacitar e propagar o evangelho. Você vai para as igrejas e pergunta: quantos visitantes temos hoje? Nenhum. Aí você, não, acho que foi hoje, né? Vamos ver domingo que vem. Nenhum. Você passa 6 meses e a igreja tem 2 visitantes. Se é para sermos igreja, então temos que propagar o evangelho. Aonde é que está a propagação do evangelho?
O que é que os irmãos estão vindo, sentando no banco, passa 2 horas aqui, vão para casa e depois? Nós estamos perdendo a essência do que é ser igreja. Estamos deixando de fazer o nosso papel. Estamos deixando de exaltar e propagar o evangelho para o mundo lá fora. É isso que o Senhor nos trouxe aqui. É esse o nosso papel. E a gente tem perdido essa essência, irmãos. Cada vez mais tem perdido essa essência. E eu digo a vocês, eu não estou falando isso aqui como se eu fosse o exemplo. Não sou, irmãos. Eu fico me policiando o tempo todo. Fico, rapaz, essa semana eu não chamei ninguém para a igreja. Eu tenho que chamar alguém para a igreja. E aí eu pego o WhatsApp, convido um, convido o outro. É difícil alguém aceitar? É difícil. Mas eu tenho que continuar convidando. Eu não posso dizer, o pessoal sabe onde é a porta da igreja. Quem quiser que apareça lá. Isso é que não pode acontecer. E eu tenho que continuar tentando. E aí, atividades para criança, ou seja, você quer ganhar uma família, comece pelo filho. Vou levar teu menino, vai ter uma atividade lá na igreja, tal, vai junto com o meu filho, e aí pronto. Se o filho dele começa a ir, o pai vai querer, está indo lá fazendo o quê? E aí o pai vai começar a ir também. E aí, desse jeito, a gente acaba ganhando a família. E essa é a essência de igreja que a gente vê lá em Atos, a igreja se multiplicando, a igreja hoje perdeu. Não está mais. A gente vê as pessoas agora saindo da igreja e não entrando mais na igreja. E a gente tem perdido isso. E quando se a gente se conforma com isso, em só sentar aqui no domingo e esperar o tempo passar, esperar essas 2 horas para vir aqui no próximo domingo, a gente corre um sério risco de sermos esses imitadores, em que Deus, ele não gosta. E eu deixei um texto aqui, que é Lucas 12, a gente já está no 14, né? Vejam no 12, olha o que ele fala. 12:1. Neste meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. De novo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Irmãos, os fariseus não eram o povo que estava fora da igreja, não. Era o povo que estava dentro da igreja. Não eram os de fora, eram os de dentro. E Jesus está dizendo aqui, ele diz que compara a hipocrisia dos fariseus com o fermento. Para quem já trabalhou aqui, já fez pão, alguma coisa, ou seja, um pouquinho de fermento, você leveda a massa toda, né? Ou seja, o fermento do fariseu pode ter sido jogado dentro das igrejas e a gente está vivendo aqui só de fachada, só vindo aqui como se fosse um programa de domingo, ou seja o teatro, seja o cinema, e a gente faz a igreja. Por quê? Ela é até mais barata, a gente não paga nada e vai, e sempre tem uma programação diferente. Esse é o problema da gente. Se a gente continuar vivendo como igreja dessa maneira, nós não seremos a luz que Deus quer que a gente seja. A gente não vai ocupar o lugar que a gente tem que ocupar. Amém, meus irmãos? E qual é o risco disso tudo? Está em Mateus 7, 21, 23. Vejam só se não é exatamente isso que vai estar dizendo aqui, Pessoa que vive na igreja,
que faz tudo aqui, ó, canta, louva, levanta a mão, participa, tal. Olha lá o que ele diz. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Realizaram milagres. Alguém aqui já realizou algum milagre? Nesse dia vai ter gente que vai dizer que realizou milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A gente tem que meditar todos os dias qual é o nosso papel na igreja. Se estamos ocupando os locais que é para a gente ocupar. O que é que estamos fazendo na sociedade? Se a gente vê papéis trocados dentro da família, seja dentro da igreja, entre o homem e Deus, o que é que estamos fazendo para essa mudança? Será que estamos vindo para cá só para assistir o culto e reclamar dos irmãos? O que estamos fazendo com o tempo que está passando? Será que a gente verdadeiramente acredita que Jesus virá e que tudo isso aqui vai acabar? Ou será que a gente só leva um dia depois do outro e... Difícil, irmãos. A igreja tem que acordar. O último versículo, que eu vou encerrar, fica em João 8,31. Porque qual é o caminho então que nos levará para o céu? Quem herdará o reino de Deus? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, certamente serão meus discípulos. De novo, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, palavra não é música, não é boas ações, é palavra. Então a gente tem que amar a Bíblia, mas é difícil, mas tente, se esforce, leia diariamente, compartilhe no seu status, façam com que as pessoas sintam desejo de aprender a Bíblia. Você que é o professor da escola dominical, você tem que se esmerar e tentar passar isso para os seus liderados. Se não tivermos amor pela palavra, não conseguiremos alcançar o alvo, que é morar nas moradas eternas com Cristo Jesus. Precisamos ter isso em mente, irmãos. Isso não é brincadeira. Isso não é, a igreja não é um passatempo. Precisamos deixar de fazer o papel de crentes e passarmos a sermos crentes de verdade. Amém? Glória a Deus. Fica aí, meu irmão. Não vá. Suou, foi? Como um gesto de gratidão, né? Pela participação do irmão aqui. Pegar essa pequena lembrança. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família ali, né? A esposa e o... Está em processo de crescimento. E o herdeiro. Deus te abençoe. Nesse momento, irmãos, vamos dar continuidade, né, à programação, ao culto. Teremos, nesse momento, a ceia do Senhor. Eu convido, nesse exato momento, os oficiais, né, do mês da juventude, os diáconos, e juntamente com o pastor, para estar dirigindo esse momento. Vamos estar tendo a celebração da